pessoal, bom dia novamente. Agora a gente vai falar do primeiro conteúdo, né? Eu vou começar a falar um pouquinho dos princípios internacionais de catalogação. Eu vou começar com essa apresentação aqui, com essa lâmina que está definindo o que é a representação descritiva. A nossa disciplina é fundamentos, né, as bases da representação descritiva. A representação descritiva, chamada usualmente de catalogação, consiste no estudo, preparação e organização de mensagens codificadas com base em recursos informacionais existentes, ou seja, a informação, os documentos, né, ou passíveis, né, ou existentes ou passíveis de inclusão em acervos, em coleções, ou seja, como a gente vai organizar a informação de uma coleção para recuperação e para gestão. Tá? Um processo técnico para registrar e descrever recursos, né, documentos e informação, tendo em vista a organização de catálogos. Tá? Por que eu estou começando com essa apresentação? Porque a gente tem dois contextos para discutir a representação descritiva. Isso aqui vai funcionar, vai ser vai ser uma espécie de lousa para mim aqui, ó. A gente tem dois contextos e eu vou ter que preparar vocês para entender de alguma forma as bases desses dois contextos, tá bom? Por quê? Porque a gente tem um contexto anterior, né, ali que está grifado aqui, que é marcado pelo Código de Catalogação Anglo-Americano, ACR2, tá? Que tem uma terminologia própria e um pouco confusa, tá? Que faz uma confusão entre conteúdo e forma, ou seja, ela mistura tipos de materiais com tipos de conteúdo, e isso eu vou esclarecer para vocês, tá? Mas ainda é amplamente utilizado, é uma norma, né? um código que é amplamente utilizado, que vocês vão utilizar para fazer o trabalho de vocês, que vocês vão utilizar para fazer concursos, para fazer processo seletivo, tá? Há no contexto atual um nível de continuidade da tradição catalográfica da CR2, tá? Tá também um pouco na RDA, mas bem em termos de terminologia também, tá? Então há um nível de continuidade da tradição que vem da CR2 na ISBD consolidada. O que é a ISBD consolidada? A ISBD consolidada é norma, do inglês, né, International Standard Description Bibliographic, né, norma internacional de descrição bibliográfica. É a ISBD que dá a base para a parte da descrição bibliográfica da CR2. Ela é efetivamente uma norma, né, uma norma ISO que a gente adotou, tá? Então a gente tem esse contexto anterior, onde a gente vai lidar com áreas de descrição, onde a gente vai lidar com com catalogação por tipo de materiais, e temos um contexto atual, tá? Que porém ainda não é muito utilizado, não é amplamente utilizado, principalmente no Brasil, tá? E em outros lugares também ainda estão estudando essa migração, tá? E aí a gente tem um novo código de catalogação, chamado Descrição e Acesso de Recursos, a RDA, do inglês também, tá bom? A RDA, ela tem toda a sua estrutura baseada nas famílias dos modelos conceituais que eu grifei aqui para vocês. O primeiro deles é o FBR, né, que são requisitos funcionais para registros bibliográficos. Esse é um documento publicado pela primeira vez em 1998, né, nós estamos 22 anos patinando com isso, tá? E depois tem dois outros modelos conceituais que complementam a estrutura que o FRBR apresenta. Essa estrutura é a base para a RDA, tá? E agora a gente tem um modelo conceitual, como eu posso dizer, que resolve as distorções que os modelos anteriores tinham, né? E fundamenta e tenta estabilizar de uma maneira definitiva a questão de uma terminologia, né, de uma modelação do universo bibliográfico, que é o LRM-IFLA, tá? No português foi traduzido para modelo conceitual para informação bibliográfica, e
e ali no inglês é modelo de referência bibliotecária, tá? Então a gente tem, esse é o último grande documento que foi publicado, tá? Inclusive a RDA tem que fazer algumas adaptações para se encaixar no LRM, tá? E a gente tem a ISBD consolidada, que faz um pouco da ligação dessas duas coisas, porque ela tem uma criação de uma área zero que se adapta aos princípios internacionais de catalogação que a gente vai comentar com vocês depois. E aí a gente tem uma nova terminologia, tá? E temos uma separação adequada entre conteúdo e forma, que a gente não tinha aqui, ó, tá? Quando a gente entrar na CR2, vocês vão verificar que a gente faz a catalogação por tipos de materiais, mas ali é uma mistura entre conteúdo e forma. Gente, não se preocupe, eu só quero que vocês entendam o seguinte: nós vamos lidar com dois contextos. Eu vou ensinar para vocês aqui, ó, a partir da Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação, que é o documento base, que é uma edição de 2016, e ele está neste contexto atual, tá? Mas nós vamos ter na disciplina também que falar da CR2. Então eu quero que vocês deixem a chavinha ligada, tá? A hora que a gente vai discutir conceitos que vão estar em dois contextos o tempo todo. Eu não posso só ficar na RDA com vocês, como também não posso deixar de abordar um código que ainda é amplamente utilizado. Tá bom? Então a gente vai entender essas duas coisas. E no meio disso a gente ainda vai falar, como eu comentei no vídeo anterior, do controle bibliográfico. Tá? Porque o controle bibliográfico ele dá diversas ferramentas para a gente trabalhar com a representação descritiva, para a gente trabalhar com a organização da informação que a sociedade produz. Tá bom? E isso acontece nas bibliotecas nacionais, isso acontece no IBICT, que atua como Agência Bibliográfica Nacional no Brasil, juntamente com a Biblioteca Nacional. Tá? Então tudo isso, toda essa distinção é um momento ainda de transição que profissionais bibliotecários com muitos anos de experiência também sofrem para se adaptar, tá bom? Talvez vocês que não tenham os vícios que a gente já tem entendam isso com um pouco mais de facilidade, tá bom? Então a gente tem, ó, dois códigos de catalogação, a CR2 e a RDA, tá? A RDA traz também algumas tradições da CR2, mas não tanto quanto a ISBD consolidada, porque a ISBD consolidada é a estrutura da primeira parte da CR2, só que eles acrescentam uma área nova, tá? Que eles chamam de área zero. Aí a CR2 é dividida em 8 áreas da descrição, e a ISBD consolidada criou mais uma área para consolidar esse contexto mais atual de uma nova terminologia da área. E por que tudo isso tem que ser assim? Porque a gente tem lá uma instituição que eu já expliquei sobre ela para vocês, a IFLA, né? A IFLA é a nossa instituição mais importante, ela cria alguns padrões, tá? Que são revisados, que são atualizados, que são adotados ou não, que são traduzidos, tá? A IFLA tem lá a família dos modelos conceituais, tá? A IFLA é a Federação Internacional. Deixa eu olhar aqui para vocês, só para a gente esclarecer aqui, ó. A IFLA é a Federação Internacional de Associações de Bibliotecários. O que a gente tem de semelhante aqui no Brasil para a IFLA, que é a FEBAB, tá? A FEBAB é a Federação Brasileira de Associações Bibliotecárias. Ela é uma espécie de escritório da IFLA no Brasil, ela é associada à IFLA, tá bom? Eu vou tirar aqui para vocês. Então a IFLA tem, né, os seus padrões, tá? E ela estabelece essas mudanças, tá? Então aqui, por exemplo, nos modelos conceituais, além daqueles que eu comentei com vocês, do LRM e IFLA, a gente tem o FRBR, que eu já comentei, o FRSAD e o FRAD. A gente ainda tem esse aqui, ó, o PRESS-OO, que é um modelo conceitual para informação seriadas, né, ou recursos contínuos. Essa é uma terminologia que vocês vão começar a se adaptar. E ela também tem o FRBR orientado a objeto, tá? Porque o FRBR é do modelo de entidade e relacionamento. Não é fácil.
Tá? Então tem que prestar atenção, tem que estudar e tem que me buscar, tem que conversar comigo para tirar dúvidas, tá? Além dos modelos conceituais, a IFLA tem outros padrões aqui de descrição de metadados, né? O Unimark, que a gente não utiliza no Brasil, a gente utiliza no Brasil o Mark 21. Tem aqui algumas regras para descrição de recursos, né? Que é a ISBD consolidada, a Internet Standard Bibliographic Description, que é a sua edição consolidada. Por quê? Porque a gente tinha uma ISBD para cada tipo de material e com esse novo contexto todas essas regras foram unificadas, tá? E aqui tem um guia de tradução, tá? Para ISBD em RDF, mas eu não preciso explicar isso para vocês agora, tá? E tem aí aqui alguns guias gerais, a gente vai estudar esse aqui, ó, o guia de referência para registros de autoridade, eu vou dar uma passada nele com vocês, e tem vários outros, tá bom? E aqui tem os princípios internacionais de catalogação, que é o documento de 2016 que a gente vai estudar agora, que está disponível uma tradução em português para que vocês leiam, tá? Esse é o documento dos princípios. A partir dos princípios, a IFLA discute com seus associados todas as mudanças e pertinências em termos de catalogação e da representação descritiva, para a gente atingir esse objetivo aqui, ó, né? De estudar, preparar e organizar mensagens codificadas. Então, a representação descritiva é uma área de atuação, né? É um processo técnico de trabalho de registro das informações de documentos para gestão de empréstimo, para recuperação da informação, mas é também uma área de estudo nossa, onde a gente modifica isso e rediscute os seus conceitos e as suas ideias o tempo todo, tá bom? Então, ó, aqui na primeira aula, já vou até deixar disponível para vocês, esse tópico. Eu tenho uma apresentação, não foi? Isso, eu tenho uma apresentação sobre os princípios internacionais de catalogação. Tem uma leitura, né, dos princípios internacionais de catalogação, que é o texto completo, tá? Ele está disponível para vocês aqui em tradução de um bibliotecário, Marcelo Vulto, de novo, ao egresso nosso do curso da FURB. Agora eu acho que ele está ele tá no Senac de Santa Catarina, tá? Esse documento eu preparei uma apresentação que eu já vou discutir com vocês, tá? Além desses dois documentos, eu tenho um complemento que vai discutir o conceito e a instanciação de obra em catalogação, porque eu penso que toda essa discussão de contextos parte dessa noção que a gente tem de obra. O que é obra? A obra é publicação? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho deixa eu ver se eu pego um livro aqui. Eu tenho aqui um livro, ó. Eu tenho aqui um livro, né? Star Wars, da Art Paglês, tá? Esse livro, ele foi traduzido para o português pelo Caio Pereira, né? Editora Aleph, com autorização da Disney. O autor é o James Luceno. Esse livro aqui, eu tenho essa publicação. Se eu tivesse uma outra publicação em inglês, se eu tivesse uma outra publicação em espanhol, eu teria 3 publicações, mas uma única obra, porque o conteúdo é o mesmo, tá bom? Por isso que eu acho que é importante a gente discutir a questão do conteúdo em termos de representação descritiva. Mas primeiro vamos falar dos princípios internacionais de catalogação, tá bom? A gente já sabe de alguma forma o que é a catalogação e a representação descritiva, tá? Eu vou colocar a definição para vocês em texto ali, não vou colocar aquela apresentação, porque eu vou retomar ela depois que a gente discutir a questão do controle bibliográfico, tá bom? Então vamos lá, ó. Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação, edição de 2016, né, traduzida para o português aí pelo Marcelo Vulto Teixeira, tá? A estrutura do documento, né, conforme está aqui no documento original, ó. E eu vou destacar alguns pontos para vocês, tá bom? Então, ó, os Princípios Internacionais de Catalogação, ele é um documento que foi publicado pela primeira vez em 1961, né? Usualmente chamado como Princípios de Paris, é a base para a normalização internacional da catalogação. Ou seja, lembra que a gente discutiu
a informação bibliográfica, a informação arquivística, a informação museológica. A informação bibliográfica ela tem uma particularidade que ela é a mesma, né? Esse livro vai ser tratado do mesmo jeito no mundo inteiro, ele é repetido, tem diversas edições. Então a gente tem uma facilidade de buscar a normalização e o compartilhamento dessas informações, por isso que é importante normalizar a catalogação em nível internacional. Se cada comunidade fizer de um jeito, é difícil cooperar, é difícil compartilhar, tá? A gente tem uma versão de 2009, né, que inclui a ideia dos catálogos online, e temos a versão de 2016, que inclui novas categorias de usuário, né, considera o acesso aberto, a interoperabilidade, que é essa troca de dados na web, e a acessibilidade aos dados, tá? E as características das ferramentas de descobertas e mudanças no comportamento, ou seja, inclui novos elementos, né? Isso era uma coisa que o contexto lá da CR2 não tinha, o contexto da RDA, que vem com as famílias dos modelos conceituais FR, né, FRBR, FRAD, FRSAD, já pensa no comportamento do usuário, tá? Então a gente tem um documento que ele vai se modificar, talvez daqui 2 ou 3 anos ele se modifique, talvez ele se modifique por conta do LRM, tá? E eu vou tentar atualizar e passar isso para vocês. Tem dúvidas sobre os padrões da IFLA? Só olhar aqui, ó, nessa página que eu coloquei aqui para vocês. E tem uma questão interessante que tem as traduções, tá, gente? Mesmo quando você clica aqui em um dos modelos, ó, eu cliquei aqui no IFLA LRM, né? Aqui o modelo de referência bibliotecária. Aqui vocês vão ver que eles têm algumas traduções, ó. Tem o publicado em 2017, né, em inglês, mas a gente tem também em português, que foi feito por um grupo de profissionais aqui da área no Brasil, tá? Então a gente tem o LRM em português, ó, a tradução desse povo aqui, o Marcelo está aqui de novo, tá? Tem a professora Zaira, que eu conheço, o professor Fernando, tá? A professora Liliane Serra, tá? A professora Isabel Yaires da Silva Maringhelli, tá? Tem uma galera que ajudou na tradução, tá? Coordenada aqui pela professora Isabel e pela professora Zaira. Aqui, ó, vai ter toda a estrutura do documento para vocês. Então, vocês têm alguma dúvida sobre algum documento, vocês verifiquem lá se tem uma tradução em português ou a tradução para um idioma que vocês dominam mais, tá? Aqui, ó, a ISBD consolidada. A ISBD consolidada tem diversas traduções, tá? Só que geralmente ela é vendida. Eu tenho uma tradução dela para o português de Portugal, que eu vou disponibilizar para vocês mais à frente na disciplina, tá bom? Então vamos falar então dos princípios internacionais de catalogação. Vocês já conhecem o caminho, vocês já conhecem os dois contextos, a CR2, a RDA. Tudo que vem com a RDA, né, os modelos conceituais, principalmente esse último, o LRM, tudo que tem com a CR2, a gente vai incluir a ISBD consolidada nesse contexto. A gente sabe o que é representação descritiva, né, usualmente chamada de catalogação, é o estudo, né, e a preparação da codificação de informações para a descrição de recursos, é também um processo técnico que alimenta os catálogos das bibliotecas, né, parece um trabalho bobo, mas é um trabalho que, né, num acervo muito grande faz muita diferença em termos de uso do acervo, em termos de gestão da coleção e de gestão dos empréstimos, tá? Então a gente conhece tudo isso, então a gente tem que estudar e entender os princípios internacionais de catalogação. Se vocês entrarem lá no site da IFLA, vocês podem ter acesso às outras versões, tá? Tem até uma ideia legal aí de TCC, né? Vocês podem utilizar as versões antigas dos princípios internacionais de catalogação para fazer uma avaliação de como foi a evolução desse documento, né? Que é um documento baliza para tudo que a gente faz em termos de representação descritiva no mundo, tá bom? O primeiro documento aqui de 61, ó, em inglês, tá? É um documento de 6 páginas, ele tem crescido, né? Tá? E tudo isso a gente vai discutir aí na disciplina, tá bom? Deixa eu só deixar na página que eu tava lá isso, aqui nas páginas. Perfeito, então vamos lá. Tem ainda produção, né? As bases, qual que é a base do princípio, um pouco das tradições catalográficas.
e a família dos requisitos funcionais, os 3 modelos que eu comentei com vocês. Qual é a função desses 3 modelos? É modelar o universo bibliográfico a partir de um modelo conceitual. Tá? Então eles adotam um modelo conceitual entidade e relacionamento e criam uma série de entidades e os atributos dessas entidades vai modelar uma realidade do mundo, tá bom? Então, requisitos funcionais para registros bibliográficos, só para vocês entenderem, o FRBR é focado no recurso, no registro. E qual que é a proposta dele? A partir de 11 entidades, ele faz uma modelagem desse tipo de informação. Os dados de autoridade, o FRSAD, são 16 entidades, e o FRAD e o FRSAD, desculpem, são 2. Eu não vou discutir nada do FRAD e do FRSAD com vocês nessa disciplina. Provavelmente vou discutir lá no final algumas coisas da família do FRBR. Tá? São, por exemplo, as entidades relacionadas à obra. São obra, expressão, manifestação e item. Tá? A partir dessas 4 entidades a gente consegue entender melhor a relação entre conteúdo e forma. Né? E existem vários estudos que provam que essa modelagem meio abstrata, meio conceitual, tem um impacto prático muito significativo na melhoria dos catálogos, tá? Mas não é fácil de se fazer. Então a gente tem aí, né, a base dos princípios são as tradições catalográficas, que vêm a partir de 1961 e antes, né? E as famílias, o que traz as propostas desses 3 modelos conceituais. Então qual que é a função, né, dos princípios internacionais de catalogação? É orientar o desenvolvimento dos códigos e as decisões dos catalogadores, né? Aplicam-se aos dados bibliográficos e de autoridade, seja de autoridade de pessoas ou de responsáveis por obras, expressões, manifestações e itens, ou dados de autoridade de assunto, tá bom? Então oportuniza aí, né, uma aproximação coerente, né, da catalogação descritiva e por assuntos dos recursos bibliográficos de qualquer tipo. Tá? Os princípios gerais, né? O primeiro princípio é o interesse do usuário. Isso é uma coisa que na catalogação parece, isso é um dado que parece banal. Deixa eu guardar o livro aqui. Isso é uma informação que parece banal, mas a gente nunca pensa muito no interesse do usuário, né? Às vezes o catalogador pensa nele por ele, no uso das regras, no uso dos instrumentos, mas não pensa muito no usuário. Então o princípio maior, né, primeiro que a catalogação deve seguir, deve ser o interesse do usuário. Tá? Por isso que eu falo, por exemplo, o interesse do usuário para um acervo pequeno, ou de uma biblioteca pública, ou de uma biblioteca escolar, de uma escola menor, talvez não seja tanto o foco numa descrição muito detalhada e minuciosa de um recurso. E isso é diferente, talvez, numa unidade que atenda pesquisadores, em uma unidade que cuide de obras raras, por exemplo. Tá? Uso comum, né? Vocabulário em concordância com a maioria dos usuários, né? Representação, descrição de formas controladas, precisão, ou seja, exatidão das entidades, como eu vou descrever as entidades. Suficiência e necessidade, incluir dados que ajudam o usuário a cumprir os objetivos do catálogo. A gente discute essa questão dos objetivos do catálogo: encontrar, selecionar, identificar e obter. Tá? Significação, dados relevantes que permitem diferenciar as entidades. Tudo isso em termos de descrição da informação. Tá bom? Economia, né, no sentido prático da catalogação. Coerência e normalização, né? Normalizar para coerência. O que quer dizer isso? Geralmente, se você tem o nome de um autor está errado, mas ele está errado em 60 registros. Dá muito trabalho corrigir os 60 registros, às vezes é melhor continuar errado, porque é mais fácil, a coerência ajuda mais em alguns aspectos, tá bom? Integração, né, regras comuns, isso é importante, ou pelo menos princípios comuns. Interoperabilidade, né, troca e reutilização dos dados, né, com outras comunidades. Esse é um elemento muito importante em termos de controle bibliográfico e de catalogação no mundo. Abertura, né, mínimo de restrição. Se vocês entrarem aqui, por exemplo, no site da Library of Congress, no catálogo da Library of Congress, eu
Eu sempre acho o catálogo da Library of Congress super aberto. É isso, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Vamos ver se ele vai adaptar. Adaptou. Opa! Adaptou ao tamanho da tela. Então eu venho aqui e vou pesquisar um livro por biblioteconomia. A gente tem um livro aqui sobre biblioteconomia, publicado em Barcelona. Vamos pegar um outro. Olha, obras sobre músicas existentes na biblioteca da ECA, né, da Escola de Comunicação e Artes, da USP, janeiro de 1974. Vou entrar nesse registro aqui e mostrar para vocês. É um livro, ó. Aqui a gente tem o registro completo, né? E aqui a gente tem ele codificado, né, para extração. Olha que interessante que aqui, ó, eu consigo nesse registro, ó, eu tenho o link, ou seja, ele é aberto para consulta. Eu tenho aqui, ó, cadê? Eu posso mandar ele por um e-mail, ó. Eu posso imprimir o registro, eu posso salvar o registro, eu posso mandar o registro por e-mail. Tá? Mando, eu coloco aqui, ó, o meu e-mail. Coloco um comentário e vou receber esse registro lá. O que é? Esse exemplo aqui no catálogo da LC é abertura, né? Não tem restrição. Tá? Acessibilidade, né? Respeito ao código de ética da IFLA, acessibilidade no sentido de ser acessíveis a pessoas com necessidades. Racionalidade, né? Criação de códigos e uso dos princípios, racionalizar aquilo que está sendo proposto. Tá? Esses são os princípios gerais, sendo que o principal é o interesse e a conveniência do usuário, tá bom? Então, entidades, atributos e relações, né? A gente tem que considerar os modelos conceituais, como eu já comentei. As entidades, as 4 entidades principais do FRBR, né? Obra, expressão, manifestação e exemplar, eu uso item. As focadas no FRAD, família, pessoa, família e entidade coletiva, são pessoas, famílias e entidades coletivas, ou seja, empresas que são responsáveis pelas obras. Eles são autores, são editores, são transportadores, são usuários. E tema e nome, que são as entidades de assunto. Essa aqui é um tema que eu acho que a gente tem que deixar para uma outra disciplina, tá bom? A descrição bibliográfica, né? Criar a descrição bibliográfica para uma manifestação. A gente tem obra, expressão, manifestação e item, exemplar. A descrição bibliográfica é focada na manifestação, que é o que nada mais é do que é a edição, o elemento físico de uma obra, tá? Aqui a gente fala, né, criar uma descrição bibliográfica para uma manifestação. A gente vai discutir descrição bibliográfica bastante lá no contexto da CR2, tá? A descrição bibliográfica também é bem definida na ISBD consolidada. A ISBD consolidada é uma norma de descrição bibliográfica, tá? E aqui tem que ser discutido o nível de exaustividade. O nível de exaustividade quer dizer o quê? Eu tenho 10 autores, eu coloco os 10? Não, eu coloco só o primeiro. Eu tenho 70 assuntos, eu coloco todos. O nível de exaustividade depende do teu público, depende do objetivo da tua unidade, tá? Tudo isso tem que ser bem colocado em termos de princípios e de desenvolvimento de códigos de catalogação. A questão dos pontos de acesso, ou seja, como eu vou recuperar essa informação, tá? Os pontos de acesso controlado, né? Quando eu modifico um nome, né? Para ajudar na recuperação da informação, né? Os pontos de acesso não controlados, quando são necessários, a escolha adequada desses pontos, né? E os pontos de acesso autorizados. Eu controlo o ponto e escolho um autorizado. Mas como é isso, Rodrigo? Exemplifica para mim. Então vamos lá, ó, vou exemplificar para vocês. Eu vou aqui no VIAF. O VIAF é uma base, né, internacional de arquivos de autoridade. Na verdade é uma base virtual, Virtual International. Né? Isso, é uma base de autoridades de registros
uma base virtual, né, internacional de registros de autoridade. Vou aceitar os cookies aqui da OCLC, vou aumentar para vocês verem, vamos ver se ela se adapta aqui à tela, então vai ficar bem legal para vocês verem, tá? Ó, o que é isso? O que é controle de autoridade? Que loucura é essa? Eu venho aqui, ó, e vou escolher por nome geográfico, corporativo, pessoal. Nome pessoal, tá? Vou escolher um registro do Brasil. E vou procurar lá pessoa. Já ouviram falar no Fernando Pessoa? É meu exemplo clássico, tá, gente? Mas aqui ajuda muito a gente a entender essas relações. Ó, tem 7 registros. Ó, a tela de Garalampo entrou aqui. Tá? Fernando Pessoa. Vamos lá, vamos abrir o registro do Fernando Pessoa. Se vocês olharem, tem uma capa de um livro aqui. Se vocês olharem o registro do Fernando Pessoa, ó, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu vou escolher um registro, ó. Como eu tinha as formas preferidas. Eu vou escolher um registro com base nas bandeiras aqui, tá? Era para aparecer do Brasil, mas não apareceu, ó. Fernando Pessoa, vou abrir o registro, ó. Aqui no registro do Fernando Pessoa, a gente está trabalhando, ó, com a forma, ó, com ponto de acesso autorizado, tá? Ó, o ponto de acesso autorizado está aqui, porque esse campo define qual que é o ponto de acesso autorizado. E por que eu preciso de um ponto de acesso autorizado? Porque o Fernando Pessoa é uma entidade, né, do universo bibliográfico que tem muitas formas, os nomes dele. Ele tem heteronome, ele tem pseudônimo, então ó, ele tem a forma completa do nome. Então aqui ó, nos campos 400 eu tenho as formas, os pontos de acesso não. Esse não é não controlado, tá, gente? Ele faz parte, né, do controle. Ele é um ponto de acesso não autorizado, tá? Ó, ele é um ponto de acesso não autorizado, tá bom? Esse é um exemplo. E aqui, ó, no campo 670 a gente tem as fontes que dão a base para fazer essa relação, tá? Ricardo Reis e Álvaro de Campos são heteronômios, tá? Não deveriam estar aqui, também são formas autorizadas. E essa é a dinâmica do universo bibliográfico. Ela nunca é do jeito que deveria ser. É sempre uma busca pelo ideal. Mas aqui a gente tem um controle. Por quê? Porque se eu tiver um livro do Fernando Pessoa, que ele escreveu com esse nome aqui, Alberto Caeiro, eu vou colocar o Fernando Pessoa como ponto de acesso autorizado. Eu vou fazer o controle desse ponto de acesso. Porque eu vou ter 50 livros dele como Ricardo Reis, 50 livros dele como Alberto Caeiro e 50 livros dele como Fernando Pessoa. Se eu não fizer o controle de acesso, o usuário não consegue recuperar os 50 documentos. Se o usuário conhece o Fernando Pessoa e não conhece os heterônimos dele, né, os pseudônimos, a hora que ele fizer a busca ele vai conhecer, porque eu consegui fazer o controle desse ponto de acesso para que o usuário consiga recuperar melhor a informação. E isso se dá também com assuntos, né? Eu sempre uso o exemplo da mandioca, da macaxeira, do aipim. Se eu tenho 50 livros sobre aipim, 50 livros sobre mandioca e 50 livros sobre macaxeira, eu tenho que fazer o controle dos assuntos. Ou seja, eu vou escolher um desses 3 termos como um termo autorizado, vou fazer a relação com os termos não autorizados e isso vai aparecer no catálogo para o meu usuário na hora que ele fizer a recuperação da informação. Quando a gente não faz esse controle, a gente diminui a eficiência do catálogo em termos de recuperação da informação. É isso que os pontos de acesso está dizendo aqui e que vocês vão poder conferir com um pouquinho mais de qualidade aqui no texto, tá bom? Só tem 21 páginas. Então vamos lá, 33 minutos. Então os objetivos e funções do catálogo, né? Encontrar, identificar, selecionar, adquirir, obter e navegar. Tá? Então eu encontro um recurso, identifico se ele serve para mim ou não. Se ele serve, eu vou selecionar um recurso que satisfaça algum requisito do usuário. Se eu achasse esse livro, o livro aqui, o Star Wars, eu encontrei, né? Confirmei que é o que eu quero, mas na hora de selecionar eu descobri que é um PDF e eu não quero um PDF, eu quero um impresso. Na hora de selecionar eu descobri que é em espanhol para mim não serve, eu gostaria que fosse em português. E depois que eu selecionei porque tenho em português, porque tenho impresso, eu vou tentar adquirir e obter. E como que eu vou adquirir e obter? Ou por compra ou por empréstimo.
ou por download. E a última função do catálogo é navegar, ele tem que ser navegável, por isso que é importante uma descrição adequada, um bom controle de acesso, tá? Um bom controle dos pontos de acesso, desculpem, para que o catálogo, aí, a lógica dos dados e suas relações, se os dados estão bem relacionados e bem descritos, eu vou conseguir navegar e brincar no catálogo, tá bom? Então, né, os fundamentos para a pesquisa, né, pesquisa, os pontos de acesso, né, que eu já comentei com vocês, e a recuperação, né, quando a pesquisa recupera um grande número de dados bibliográficos com o mesmo ponto de acesso, os resultados devem ser exibidos em alguma ordem lógica de conveniência para o usuário, tá? Tudo isso são princípios que a gente tenta, que as pessoas, que a área coloca em prática, às vezes de formas diferentes, tá bom? Aqui algum glossário, um glossário de destaque, tá? Atributo, característica de uma entidade, criador, né? Pessoa, família, entidade coletiva responsável pelo conteúdo intelectual ou artístico de uma obra, tá? Na verdade, ali o conteúdo intelectual artístico é o conceito de obra, tá bom? Que entidade, uma categoria abstrata de objetos conceituais, né? Pessoa, família, entidade coletiva, obra, expressão, manifestação e item. Modelo conceitual, né? Conceitua aí o âmbito do universo bibliográfico, né? Utilizando uma técnica de análise de estruturação de dados. No caso do FRBR, o modelo entidade relacionamento, que ajuda a gente a modelar o universo, tá bom? Mas isso é uma bobagem, não. Tudo é modelado, né? A gente modela os aspectos físicos das coisas, né? Isso é importante para o controle da informação, tá bom? Termos, né, que não são utilizados na edição de 2016, esse é um outro problema daqueles dois contextos. A gente usou muito ponto de acesso, no contexto anterior são entradas, né, então a gente passa aí de registro de autoridade para dados de autoridade, de registro bibliográfico para dados bibliográficos, né, de conceito para tema, né, de tipo de conteúdo para forma de conteúdo. Então, assim, são elementos que vocês vão ler e vão conseguir entender isso melhor, tá? Termos não utilizados aqui na versão de 2009, né, unidade bibliográfica virou manifestação, cabeçalho, né, entrada, virou ponto de acesso controlado ou autorizado, tá? Título uniforme, que é um título que une diversas obras, virou forma autorizada de nome, né, de ponto de acesso. Aqui está a referência do documento, que também está disponível para vocês